Aleluia, graça e a paz, Senhor Jesus, amém, irmãos? Hoje, num dia tão especial, o dia das mães, nós vamos ter uma mãe de milhares ministrando aqui em nome de Jesus. Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Uma alegria poder compartilhar a palavra com vocês. Roberto queria que eu pregasse no tablet. Você não vai usar o tablet? Mas eu sou das antigas. Eu gosto de sublinhar, colorir, escrever. E aí vai ser no papel mesmo, e não vai voar não, em nome de Jesus, vai ficar quietinho aqui. Quantas mães nós temos aqui? Algumas, né? E os outros que não são mães, você é filho de uma mãe, amém? Então essa palavra é para todos que estão aqui, porque eu quero ministrar para o coração das mães, mas quero ministrar também para você que é filho, porque todos nós somos filhos e nascemos de uma mãe, amém? Então, essa palavra é para você também hoje. E o título da nossa palavra é Mãe, uma grande dádiva de Deus. Amém? As mães são um presente do Senhor. E para você que é mãe, ser mãe também é uma grande missão. É a missão pela qual você vai ser preservada naquele dia. Pela qual você vai ser recompensada. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos antes de nós começarmos, para a gente clamar ao Senhor para que Ele fale conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa manhã nós invocamos a Tua presença. Senhor, nós oramos para que o Senhor venha sobre nós, nesta manhã, com espírito de sabedoria e de revelação, no pleno entendimento da Sua palavra. Abre os nossos olhos, ministra, Senhor, ao nosso coração aquilo que está no coração do Senhor. Que nós sejamos, Senhor, encorajados, motivados, desafiados e abençoados pela Sua palavra viva, poderosa, eficaz, transformadora, em nome de Jesus. Amém? Bom, então hoje, no Brasil, né, porque não são em todos os lugares do mundo, mas no Brasil especialmente, nós comemoramos o Dia das Mães. E eu quero começar falando para você sobre como Deus manifesta a graça dele para com as mães. Então, as que levantaram a mão aqui, que são mães, você pode testificar que em muitos momentos, como mãe, você errou. Ou tem alguma mãe aqui que nunca errou? Tem alguma mãe que nunca errou? Deixa eu ver. Se não tiver, eu vou pôr você aqui para dar um curso para a gente. Toda mãe erra, todos nós erramos. Mas nenhuma mãe erra com a intenção de errar. Nós erramos sempre com a intenção de acertar. Você sempre quer acertar, mas na sua intenção de acertar, muitas vezes você erra. E por isso, porque nós erramos, porque somos falhos e falhas, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos do favor de Deus, nós precisamos do perdão de Deus, do amor de Deus. E eu quero mostrar para você como o Senhor manifesta graça para as mães. Amém? Então, quem foi a primeira mãe da Bíblia? Eva. Eva foi a primeira mãe da Bíblia. E para você, no final eu vou falar mais sobre isso, que eu quero finalizar fazendo uma confissão com as mães, e eu vou falar sobre o valor de uma mãe. Mas só para você perceber como que Deus, ele valoriza você, mãe. Ele começa a história da humanidade com uma mulher, que vai ser a mãe, a primeira mãe da história. Então foi Eva. Então, o Senhor criou ela para ser mãe de todos os homens e para ser auxiliadora e idônea ao lado do seu marido. E aí, o que Eva faz? Erra. Eva deixa de seguir o seu marido, toma a frente dele, escuta a voz da serpente, é enganada, e o pecado, então, entra na vida dela, entra na vida do marido e entra no mundo através dela. Então, a mulher que Deus criou para ser a mãe de todos os homens, para ser uma auxiliadora idônea, agora é usada para trazer o pecado para o mundo. E aqui, então, começa essa história
e uma história de tragédia, a grande tragédia da humanidade. Qual foi, então, ali as consequências disso, né? Os filhos de Eva, um mataria o outro. Depois disso, muitas guerras, doenças, pestes, dores, dificuldades, lutas viriam à humanidade, que agora estava caída, porque Eva errou. Aquela que foi criada por Deus com a missão de ser mãe, no meio do caminho ali, tomou uma decisão errada, um caminho errado, e errou. E aí você pode pensar, né? Mas onde está a graça de Deus nessa história? E aí eu quero ler com você alguns versículos. Primeiro, Gênesis 3, do 6 ao 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, aqui foi o momento que Eva errou. Ela havia sido criada pelo Senhor com o propósito de ser mãe, com a missão de gerar ali toda a humanidade através dela, mas no meio do caminho ela errou. Agora, Gênesis 3, 20 e 21, veja só o que aconteceu. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Quando Adão coloca esse nome de Eva na sua mulher, Eva significa vida. E aqui, então, a gente vê a primeira manifestação da graça de Deus para com a primeira mãe que errou. A primeira mãe que falhou. Então, o que Deus faz? O que Deus disse para o homem? Se você comer, você vai morrer. É claro que ali no Jardim do Éden, quando a Eva comeu ali da árvore do conhecimento do bem e do mal e deu para Adão, eles tiveram uma morte espiritual, eles foram afastados e separados de Deus, mas eles não morreram. A morte física não veio. Por que ela não veio? Porque o Senhor perdoou. Então, naquele momento ali, Eva, que foi usada para trazer o pecado, que errou na sua missão de mãe, ela recebeu ali o perdão. E ela foi salva naquele momento. Como que ela foi salva? Através da substituição do animal que foi morto no lugar deles. Porque a Bíblia fala aqui nos primeiros versículos que eu li, lá em Gênesis 3, 6 e 7, que eles fizeram, através de folhas de figueira, cintas para si, para se cobrirem. Mas lá em Gênesis 20 e 21 fala o quê? Que o Senhor fez para eles vestimentas de peles. Ou seja, um animal foi morto e foi sacrificado para que o pecado deles fosse coberto. Então, ali, nesse momento, nós temos, então, a primeira manifestação da graça de Deus para com uma mãe. Então, a graça de Deus alcança o seu erro como mãe. Então, você que é mãe e já errou, eu sei que às vezes são erros bobos, né? Porque hoje tem tanto assunto na internet disponível, né, para a gente acessar, de criação de filhos, de como orientar, de como disciplinar, de como fazer dormir, de como alimentar. São tantas coisas, né, que eu acho que as mães de hoje ficam até meio desnorteadas, né? Com tanta informação. E talvez você errou com coisas simples e pequenas, né? Do tipo, dar açúcar para o seu filho antes dos 2 anos. Que mãe deu açúcar para o filho antes dos 2 anos? Levanta as mãos. Talvez seu erro foi simples, foi esse. Que não, assim, não teve uma consequência tão grave. Mas talvez você tenha errado de uma maneira que atrapalhou o destino dos seus filhos, ou atrapalhou a sua vida, um erro mais grave. Eu quero dizer para você hoje, você que é mãe que está aqui, você que é mãe que está me ouvindo, não importa aonde você errou, se foi lá na primeira infância, se foi na adolescência, quando as relações foram cortadas, seu filho parou de te ouvir, se foi até na vida adulta, quando você também, às vezes, fez o que não deveria, ou deixou de fazer o que deveria. Eu quero dizer que há perdão para você, há graça de Deus reservada para você, e o destino dos seus filhos não está diretamente relacionado com os seus erros ou com os seus acertos, mas com a graça de Deus na sua vida. Amém? E eu quero te mostrar isso na Bíblia, na palavra de Deus, com um exemplo prático, claro, específico, para você
abrir os seus olhos e encher o seu coração de paz e de descanso. Porque eu acredito que toda mãe, ela precisa disso, de paz e descanso. Porque mães, como diz a minha sogra, né, minha amada sogra, mãe sofre. Ela fala, mulher sofre, mas mãe sofre mais. Mãe sofre. E mãe sofre, não sofre? A gente sofre, quando está na barriga, já começa a sofrer. Porque você começa a sentir ali todo o mal-estar da gravidez, todas as preocupações. Ai, meu Deus, será que vai estar bem formada? Aí você começa a acompanhar. Aí você faz a ultrassom, tem todos os dedinhos, tem todos da mão, tem todos do pé. Aí faz a morfológica, né? As mães mais novas aí, que estão mais por dentro do assunto, faz a morfológica, você quer saber se está todos os órgãos perfeitos funcionando. Começa com essa preocupação. Aí depois vem a preocupação do parto. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir ter um parto normal? Será que a cesárea vai ser bem sucedida? Será que vai dar tudo certo? O neném nasce. Cadê o choro? Chorou. Ufa. Passou a primeira preocupação. Nasceu, está tudo bem. Aí começam as outras, não é? Será que ele vai ter icterícia? Será que vai ter que fazer banho de luz? Será que vai pegar o peito? Será que vai mamar? Será que meu leite está sendo suficiente? Não está engordando, está muito magrinho, olha a perninha. Será que eu estou conseguindo amamentar? Será que eu vou conseguir suprir meu filho? Ai, meu Deus. Ele não está falando. Todas as crianças falam, menos meu filho, ele está atrasado, tem alguma coisa. Não é assim, mães? E aí vai crescendo. As minhas já estão na adolescência, né? 2 lindas adolescentes. E eu posso dizer até essa fase, mas aí continua. Aí começou a falar, você fala, graças a Deus, uma preocupação a menos, não é? Agora, andar, tá andando, tá. Começou a andar, deu os primeiros passinhos, ai, que alegria. Aí alguém olha e fala, mas parece que a perninha dele é torta. Ai, meu Deus do céu, eu acho que é torta mesmo. Ai, meu Deus, tem que levar no ortopedista agora, será que é torta? O pé é chato, tem que fazer alguma coisa. Mães, alguém identifica comigo? Então, nós estamos sempre preocupando, sofrendo pelos filhos. Cada fase é o seu sofrimento, cada fase é a sua preocupação. Aí vai para a escolinha. Aí tem aquela preocupação da separação. Será que ela vai chorar? Será que ele vai chorar? Será que vai se adaptar? Será que vai fazer amigos? Será que vai conseguir socializar? Será que ele vai ser inteligente? Ou será que vai ter dificuldade na escola? Aí todas as crianças começam a aprender a ler. Você fala, meu Deus, o meu não está lendo ainda. Eu acho que ele tem algum déficit. Tem algum transtorno. Nós estamos sempre cheias de ansiedades. Aí chega a adolescência e você pensa, meu Deus, será que eu vou conseguir manter o elo com os meus filhos? Será que eu vou conseguir continuar me comunicando com eles, atingindo o coração? Será que eles vão ser filhos bem-sucedidos? Será que eles vão continuar me obedecendo? Será que vai ter a temida aborrecência? Então, cada fase tem uma coisa. E eu penso que mesmo quando os filhos casam, as preocupações não terminam. A mãe continua sofrendo. Não é verdade? As mães que já têm filhos mais velhos aí, casados, continuam, não continuam? Aí você começa a preocupar com o casamento. Aí depois com os netos. E aí vem toda aquela fase de novo com os netos. Eu penso que mãe nunca para de preocupar. Nós estamos sempre sofrendo com algo. Seja com coisas físicas, materiais, coisas emocionais. Então eu penso que toda mãe precisa de paz e descanso. Porque no meio dessa jornada incrível, né, que é ser mãe, desde lá da gestação até quando você envia um filho, né, ou você casa, ou ele sai de casa para morar sozinho, existem circunstâncias e situações que você vai se posicionar de uma maneira querendo acertar, mas você inevitavelmente vai errar. E nesse erro, eu quero te dizer, a graça de Deus para você. E você pode descansar. Você que é mãe, está aqui me ouvindo, porque a sua vida pertence ao Senhor. Eu quero dizer que você pode descansar, sabendo que o seu filho, o futuro do seu filho e a sua missão de mãe, ela está nas mãos do Senhor. E você depende totalmente dele. Quando você depende totalmente dele, toda honra e toda glória também é dele, porque todo o trabalho é dele. Então, você não precisa se preocupar, você não precisa andar ansiosa. Eu nem vou falar que você não precisa sofrer, porque você vai sofrer. Mas você não precisa ter esse peso sobre você, porque quem faz é o Senhor. Independente de você, apesar de você. E eu digo isso para aquelas que erram, mas também para aquelas que acertam. Porque você já conheceu uma mãe que é nota 10? Aquela mãe assim que parece que não
Você olha e fala assim, meu Deus do céu, será que essa mãe existe mesmo? Parece que ela faz tudo certo, desde lá da maternidade. Aí, o sono, as crianças dela dormem a noite inteira, só come comida saudável, tem uma rotina perfeita. Crianças extremamente educadas, você olha para aquela mãe e você fala assim, geralmente é na internet, né, que a gente vê essas coisas, na vida real é mais difícil. Mesmo essa mãe que faz tudo certo, que aparentemente não errou, ela precisa da graça de Deus. A graça de Deus tem que se manifestar, porque mais cedo ou mais tarde ela vai se pegar errando, e ela precisa da graça de Deus, porque se o trabalho é todo seu, a glória é toda sua, mas se o trabalho é todo de Deus, a glória é toda dele, amém? E você precisa do Senhor. Mas eu quero então falar de uma mãe na Bíblia que errou, mas errou feio, e começou a sua maternidade através de um pecado gravíssimo, mas teve um resultado muito bom, gerou algo muito bom em Deus. E assim como Eva, né, que foi perdoada e foi redimida, e teve uma segunda chance, o Senhor também usa a vida dessa mulher de um lugar de derrota, de um lugar de humilhação, de pecado, e Ele volta a esse lugar e traz, então, vitória. E essa mulher que eu quero falar para você é Batseba. Então, quantos conhecem a história de Batseba? Deixa eu ver. Pouca gente. Sabe de quem ela foi mãe? Mãe de Salomão. Esposa de quem? De Davi. Batseba, esposa do rei Davi, mãe de Salomão, o homem mais sábio de toda a história, que possuía grandes riquezas. Você não sabe, eu vou passar aqui bem rapidamente a história, mas Davi era rei, você sabe, né? E enquanto o seu exército estava lá na guerra batalhando, Davi estava em casa, né? Onde ele não deveria estar. E aí o que ele fez? Ele olhou ali pela janela e ele viu uma mulher muito formosa. E ele desejou aquela mulher. Então ele caiu em pecado com aquela mulher. E essa mulher era Batseba. Então ele manda chamar ele dorme com ela e ela fica grávida. E ele manda chamar então o soldado, que era o marido dela, de volta para fazer um arrumado ali, um arranjado, né? Ele volta para casa, dorme com ela. E aí, pronto, o filho é dele, está tudo certo, tudo organizado, como se Deus não estivesse vendo nada. E aí ele manda chamar, mas o soldado é tão fiel a Davi, tão fiel ao exército, que ele fala, eu não posso dormir com a minha esposa, porque todos os outros soldados estão na guerra, eu nem vou entrar em casa, vou ficar fora de casa. E aí deu errado o plano de Davi, porque ele não dormiu com a esposa, por causa da fidelidade dele, e agora não tinha como esconder que o filho era de Davi. Então, o que ele faz? Coloca ele na linha de frente da batalha para ele ser morto, para resolver esse problema. Então, ele é morto, o marido de Batseba é morto, e Davi, então, toma ela como esposa. Você acha que é um bom começo? Foi uma gestação, assim, planejada, almejada, toda organizada, dentro de uma família perfeita, de um lar saudável? Começou com um pecado, não é verdade? Mas o interessante é que Deus redime essa história, Deus transforma essa história, essa tragédia, essa aparente tragédia, em graça. O Senhor, de maneira graciosa, faz isso. E lá em Gênesis 3:15, diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui nesse versículo, nós temos a vingança do Senhor, né? Porque o pecado entrou no mundo através de uma mulher, mas o que o Senhor está dizendo aqui? Que a salvação também vai entrar no mundo através de uma mulher. Então, por isso que o Senhor diz que vai haver inimizade entre o diabo e a mulher. Por isso que mulher é tão perseguida, por isso que mulher sofre, porque o diabo sabe que é através de nós que viria o Salvador. É através de você, mãe, que Deus vai gerar os grandes homens de Deus, que vão ser responsáveis por grandes obras aqui na terra, que vão ser responsáveis por trazer o favor de Deus, por trazer a graça, por estabelecer o reino de Deus.
Então, o Senhor está aqui fazendo uma promessa. Ele fez uma promessa. Então, o diabo envergonhou e usou a mulher para trazer o pecado. E o Senhor, então, promete que por meio de uma mulher, a salvação também vai entrar na humanidade. Então, o diabo usou uma mulher para trazer o erro, mas o Senhor vai trazer outra mulher para trazer a salvação. O Salvador vai chegar através de outra mulher. E essa mulher é Maria. Lucas 1, 41, 45, daqui a pouco eu volto em Batseba. Vamos só falar dessa parte aqui de Maria. Lucas 1, 41, 45, diz: ouvindo esta, a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em voz alta: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, Maria agora é usada como mulher para gerar aquele que seria o Salvador. Então, da mesma maneira que a história da humanidade foi mudada por causa do erro de Eva, agora a história da humanidade vai ser mudada por causa da resposta de Maria. O que Maria diz? Eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim o seu propósito. Maria se dispôs, ela disse sim, ela recebeu o chamado do Senhor e aceitou a missão de ser mãe do Salvador. Então o Senhor, Ele é assim, Ele é especialista. O Senhor ama voltar no ponto da tragédia, no ponto da onde houve um erro, no ponto da onde houve falta, no ponto de onde teve frustração, e fazer então um milagre, transformar em vitória. Então o Senhor volta no lugar onde a serpente atuou para restaurar os seus planos. E através então da mulher, através de uma mãe, Ele traz a salvação. Quantos se lembram da história de Pedro, no barco, tentando pescar a noite inteira? Então estava lá Pedro, Tiago, João, eles estavam lá tentando pescar, pescaram a noite inteira, aquilo que eles sempre faziam, que eles sabiam fazer, e não pescaram nada, a noite inteira. Então, quando eles saem dali, eles saem debaixo de frustração. Se você assistiu The Chosen, você consegue visualizar a frustração deles ali depois. Então, eles estão frustrados. Pedro está totalmente frustrado. Ele precisava daqueles peixes ali, ele precisava daquela pesca, ele não consegue, ele passa a noite inteira fazendo aquilo que ele sabia fazer, tentando acertar, né, como as mães, e ele não consegue, não pesca nada. Quando ele volta, eles se encontram com Jesus, e o que Jesus fala? Volta para o mesmo lugar que você foi e não pescou nada, e joga a rede para aquele lado ali, e você vai pescar. Aí Pedro ri, né, fala: Senhor, o senhor não viu, não? O senhor não sabe, deixa eu te explicar. A gente estava nesse lugar, nós passamos a noite inteira tentando. É o mesmo lugar, é o mesmo mar, é o mesmo rio, não sei se era mar ou se era rio, é o mesmo lugar. Não tem peixe, ali aconteceu um problema, os peixes devem ter fugido, passado para outro lugar, mas aqui não tem, é o mesmo lugar, algumas horas de diferença só. E aí Jesus vai lá, porque no lugar da sua derrota, eu vou voltar e debaixo da minha palavra você vai ter a bênção, a prosperidade e a frutificação. E aí Pedro volta lá e, incrivelmente, de maneira sobrenatural e miraculosa, ele pesca. Não só o que ele não pescou, mas o que ele nunca pescou na vida. O que ninguém nunca pescou antes ali naquele lugar. Ninguém. Encheu a rede, ele teve que chamar os amigos, trazer outro barco, encheu o outro barco, e os barcos quase afundaram. Você já viu algum barco afundar cheio de peixe? Eu nunca vi. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência de ver um cardume de peixe pulando, passando na sua frente. Alguém já viu? É lindo, é extraordinário. A minha família, a gente sempre ia para o Araguaia, porque você sabe, em Goiás não tem praia, né? Não tem mar. A nossa praia é o rio Araguaia. Então, tem uma parte ali que tem o rio Araguaia, e tem a praia, a gente ia acampar. Em família, o Roberto, acho que já contou esse testemunho aqui, essa história aqui do meu avô, do acampamento. E minha família gosta muito de pescar. Meu pai gosta de pescar, minha mãe, meus tios. Então, assim, sempre punha aquela canoinha, com motorzinho, as varas, e ia pescar. E eu, criança, eu lembro de passar por algumas
experiências de vê-los pescando e de pescar também. Até pesquei meu próprio dedo uma vez. Eu já pesquei peixe, mas também já pesquei o dedo. Enfiei o anzol no dedo. Mas eu me lembro de uma vez que a gente tinha uma balsa, onde cevava os peixes, né? Colocava ali uma comida, uma ração, sei lá, para os peixes virem. E a gente estava nessa balsa, algumas pessoas pescando, e eu me lembro que passou um cardume. Mas era tanto peixe, eles eram pequenos, eles não eram grandes, não. E eles começaram a passar e pular, sair da água, assim. Eles entravam no barco, eles pulavam dentro do barco. Os peixinhos pequenininhos. Encheu o barco, assim. O barco não, a canoa, era uma canoa. De peixinhos pequenininhos. Eu achei aquilo extraordinário, porque realmente é uma experiência única. Eu era criança. Só que, assim, eram muitos peixes, eu nunca tinha visto aquilo, mas, assim, nem transbordou, só ficou alguns peixinhos, assim, no fundo da canoa. Agora, você imagina um barco cheio de peixe, a ponto de querer afundar, quase foi a pique, quase afundou o barco de tanto peixe que tinha. O que é isso? Fala comigo, graça. Isso é graça. Isso é o Senhor pegando a sua derrota, o seu erro, a sua falha, como mãe ou como pessoa, e Ele vai lá no mesmo lugar onde você errou, onde você falhou, onde você teve frustração, onde você teve derrota. Ele fala, agora, debaixo da minha palavra, você não vai só receber uma bênção, você não vai só fazer aquilo que você não tinha conseguido fazer antes. Você vai fazer e receber aquilo que você nunca recebeu e que ninguém nunca recebeu. É algo extraordinário, é assim que o Senhor faz. Quando você está debaixo da graça de Deus, é assim que as coisas acontecem na sua vida. É superabundante. É de maneira extraordinária. É que dá para você, que dá para quem está do lado, é que transborda. O Senhor nunca faz no limite, na medida. A medida de Deus para você, ela é recalcada, ela é sacudida e ela é transbordante. Você já pegou um pote assim, para quando você vai encher? Põe, sei lá, uma granola num pote. Aí você dá uma recalcada, uma batidinha assim para assentar. Não assenta? Aí você pega mais um pacote, fala, vamos encher mais um pouquinho. Aí encheu, está quase na tampa. O que você faz? Dá uma sacudidinha para caber mais, não é? Aí você põe mais um pouquinho, agora não cabe mais. Aí começa a transbordar. É assim que é a medida de Deus para você como mãe. Mas essa medida é debaixo da graça. Não é na sua força, não é nos seus talentos, na sua habilidade, na sua capacidade. Não é nos cursos que você faz, no quanto você lê, no quanto você acerta. É na graça de Deus, é na dependência dEle. É porque você não merece. Talvez você olhe para a sua maternidade e fale, Senhor, eu não tenho capacidade de gerar um filho. Esses dias foi a apresentação das meninas na escola, do Dia das Mães, e teve uma pastora que foi levar uma palavra. E eu, como esposa de pastor, estou lá, eu falei, vou receber a palavra, vou abrir meu coração para receber a palavra. E ela falou uma frase de uma mulher, e aquela frase entrou no meu coração, mas eu falei, Senhor, essa frase, ela tem que entrar e ela tem que sair, porque ela não me trouxe paz, nem alegria, ela me trouxe peso. Eu falei, misericórdia, eu não posso sair daqui como mãe, com um coração pesado, misericórdia. E aí acabou que depois eu tive a oportunidade de compartilhar um pouco da graça com algumas outras mães. Mas ela falou uma frase de uma mulher, agora eu nem lembro quem era, mas ela disse que a mulher falou assim, Deus me deu um filho para que eu lhe devolvesse um santo. Eu falei, meu Deus. Falei, e agora? Que peso. Você já sentiu o peso da maternidade? De falar assim, Senhor, eu preciso devolver um santo para ti. Eu preciso devolver alguém que é fiel ao Senhor, alguém que vai servir o Senhor, que vai seguir os seus caminhos, que vai ser bem-sucedido, que vai ser próspero, que vai ser um homem e uma mulher de Deus. Mas aquela frase entrou para mim assim como um peso. Eu falei, Senhor, eu não consigo. Imagina se for depender de mim, se for depender de nós mães, com os nossos erros, as nossas falhas, as nossas incapacidades, para devolver alguém completamente santo para o Senhor, completamente próspero, abençoado. Falei, Senhor, eu não consigo, mas eu dependo totalmente do Senhor. E na dependência do Senhor, eu creio que o Senhor mesmo é quem faz. Então, eu quero deixar essa palavra para você hoje. Sabe, não importa o quanto você sabe, o quanto você acertou. E também não importa o quanto você é incapaz e o quanto você errou.
há um lugar no meio dessas duas coisas. E esse lugar é a presença de Deus. Esse lugar é a manifestação da graça. É nesse lugar que você recebe capacitação. É nesse lugar que você recebe abundância. É nesse lugar que Deus frutifica, abençoa, prospera os seus filhos, você, os seus caminhos. Por quê? É o lugar da presença. É o lugar onde a graça de Deus se manifesta. E você, mãe, hoje, precisa estar nesse lugar. Amém? E o Senhor volta a esse lugar de derrota, de falha, de erro, para fazer superabundar a graça dele, o favor dele, a bênção dele. Amém? Então, talvez aqui tenhamos mães, eu não conheço todas as mães que estão aqui, a sua história, mas talvez tenha mães aqui que começou com uma história difícil, assim como a de Batseba. Talvez você errou, ou talvez você é uma mãe solteira, uma mãe divorciada, talvez mãe viúva. Não sei qual é a sua história, uma mãe abandonada, mas eu estou aqui para dizer que a sua história não terminou. O Senhor pode voltar até esse lugar de tragédia e mudar a sua história. Amém? Então, nós nunca podemos desprezar o poder de uma mãe nas mãos do Senhor. Então, eu sei que hoje em dia a palavra da moda é empoderamento, né? Empoderar. Então, mães empoderadas. Então, eu estou aqui para te falar completamente o contrário, até porque essa palavra empoderada, ela é uma palavra que foi criada pelo marxismo, não é uma palavra natural. Então, você pode falar que você é uma mãe poderosa. Quantas mães poderosas nós temos aqui? Poderosas em Deus, amém? Você é uma mãe super poderosa. Mas não empoderada, não use essa palavra. Essa palavra é mundana, cheia de ideologia e não combina conosco, amém? Mas eu estou aqui para te dizer que você pode receber o poder do alto, o poder do Senhor para exercer a sua maternidade. Porque através desse poder que vem do alto, o Senhor vai te capacitar a entregar para Ele de volta um santo. Amém? O Senhor vai te capacitar a criar filhos bem-sucedidos. O Senhor vai te capacitar a transformar aparentes tragédias em abundantes vitórias no Senhor. Amém? Então, eu sei que tem mães também de filhos que se desviam. Você ensina os caminhos do Senhor, mas em algum momento da vida eles se desviam, escolhem os próprios caminhos. Nesse lugar que você acha que foi derrota para você, você fala, Senhor, onde eu errei? Não é? Essa frase, onde eu errei, sabe da onde que ela vem? Vou te contar. Mães. Quem já ouviu essa frase, mãe? Quem já falou isso? Onde eu errei? Onde foi que eu errei? Às vezes a gente fala isso até brigando com os filhos, né? Sei onde foi que eu errei, menino. Não é assim? E às vezes lá na sua cama, chorando, no seu momento devocional, você pensa, onde foi que eu errei? Eu quero te dizer de onde vem essa frase, porque você nunca mais vai ouvir e nunca mais vai aceitar ela. Essa frase vem diretamente do coração do inferno. Lá do coração de Satanás, lá do inferno. Onde foi que eu errei? Porque essa frase traz culpa, condenação, peso, acusação, medo, ansiedade. Não é o Senhor que está dizendo para você. O Senhor não te pergunta onde você errou. O Senhor vai lá na onde você errou e derrama graça, derrama amor, derrama perdão, derrama reconciliação, derrama transformação. É isso que o Senhor quer fazer. Amém? Então, nós nunca podemos desprezar o poder de uma mãe. Mesmo a mãe que erra, mesmo a mãe que falta sabedoria, porque uma mãe que está nas mãos do Senhor, ela vai ser usada para o cumprimento do propósito de Deus. Então, como eu falei de Batseba, agora vamos voltar para ela, porque eu me antecipei. Tinha uma partezinha aqui ainda para falar de Maria. Então, Salomão foi o maior rei de Israel. E Davi é o maior no sentido da aliança. Então, Salomão, ele foi o maior nos seus dias. Foi o tempo que Israel cresceu na sua extensão máxima. Foi a época onde teve o apogeu e a maior riqueza. Então, havia paz no reinado dele. Construiu o templo e tinha muita sabedoria, manifestou muita sabedoria. Foi o homem mais sábio e mais rico do mundo. Então, nós podemos dizer que só Jesus foi maior do que ele. Então, agora eu quero te dizer o que o homem mais sábio, filho de um adultério, filho do pecado, do homem segundo o coração de Deus,
que não só cometeu adultério com a sua mãe, mas também mandou matar o marido da sua mãe. Olha que loucura. Você consegue enxergar o cenário? Tem um cenário assim mais trágico que esse? Alguém tem um cenário assim na sua família aí? A sua história é assim mais trágica que essa, mais tenebrosa? Eu acho um cenário assim cabuloso. Esse homem que tem essa mãe, olha o que ele diz lá em Provérbios 1, 7 e 9. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. O que ele está dizendo aqui? Esse filho dessa mãe fala para você: ouve a sua mãe. Não deixe de seguir as instruções que a sua mãe dá. Mas quantas vezes você, como filho, fala: ah, não, minha mãe não tem sabedoria. Ah, pastor, você está falando para ouvir minha mãe, os jovens, né? Geralmente é jovem. Amém? Cadê os radicais livres aí? Geralmente o jovem, o pastor fala: irmão, escuta sua mãe está mandando você ajudar em casa, tem que ajudar em casa. Não é? As mães às vezes me procuram. Mas aqui na igreja faz tudo, mas em casa não faz nada. Aí o pastor vai lá e fala: irmã, ajuda sua mãe, não é, pastor? Os pastores não falam isso, não orientam? Aí ele fala: não, pastor, mas a minha mãe não tem sabedoria, minha mãe é ímpia. Minha mãe não tem sabedoria, minha mãe, sei lá, é drogada, minha mãe é bêbada, minha mãe, sei lá. Minha mãe, o que a gente pode falar de uma mãe aí ímpia? Minha mãe é inconsequente. Minha mãe é bruta, minha mãe é ignorante, minha mãe não tem conhecimento suficiente. Minha mãe pecou, minha mãe errou muito comigo, minha mãe me agrediu, abusou de mim. Qualquer coisa que você puder falar. Salomão tinha uma mãe que não era um bom exemplo para ele. Quando fala-se de Salomão hoje, o que lembra? De um homem rico e sábio. Mas quando se fala de Batseba, o que vem na sua cabeça? É algo bom? Você lembra de Batseba e você fala: ah, mulher de Deus. Mãe do homem mais sábio do mundo, de toda a história. Não, você lembra o quê? Da adúltera. Daquela que cometeu um pecado. Não é algo bom. Não foi algo bom. Mas aí o Senhor usa Batseba para gerar Salomão. E usa Salomão para falar para você hoje: ouça sua mãe. Honre a sua mãe. Não importa quem ela seja, não importa o que ela tenha feito, não importa o quanto ela tenha errado, não importa o quão ruim ela é. Então agora eu quero falar para os filhos, porque todos são filhos. Amém? De mães boas ou não, você é filho. Se a sua mãe está viva, é uma oportunidade hoje para você fazer isso. Então honre a sua mãe. Coloque ela numa posição de honra. Ouça o que ela tem a dizer. Até porque, irmãos, Deus tem um pacto com as mães. Eu queria te contar. Deus fez um pacto com as mães. De tudo que elas falarem, vai acontecer. Entendeu? É tipo as palavras do Senhor, igual as promessas do Senhor. Tudo passará, mas as suas palavras não passarão. Não vai cair nenhum tio. Se a mãe fala, acontece. Acontece ou não acontece, filhos? Eu costumo escutar minha mãe, porque eu falo: vou ouvir, porque vai acontecer. Então, sua mãe, você sai de casa, fala: pega um casaco que vai chover. Você fala: mãe, olha o sol. Você põe o pé na rua, anda 200 metros, tchom. Não é assim? Então eu falo para os meninos, falo: escuta, para que vai perder tempo de não escutar, não é verdade? Porque mãe sempre tem razão. Mãe sempre sabe o que é o melhor para a gente. E tudo que ela fala acontece, então escute a sua mãe. Ah, mas ela não é sábia, escute do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque há uma promessa para quem escuta. Lembra que a gente leu aqui ou você não prestou atenção? Provérbios 1, 7 ao 9. Não deixes a instrução da tua mãe. Por quê? Porque se você receber a instrução, se você ouvir o seu pai, receber a instrução da sua mãe, seguir a direção dela, fizer aquilo que ela fala, isso vai ser um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Isso fala de uma posição de autoridade. Quando você ouve a sua mãe, quando você segue a instrução da sua mãe, você é coroado de graça. Você recebe uma posição de favor e de autoridade. E isso é dito por quem? Por Salomão, aquele que teve uma mãe que não foi exemplo.
Então, independente de quem seja sua mãe, honre e ouça as instruções dela. Salomão fez isso. Então, como eu falei, ele falou para você fazer algo e ele fez. Ele foi um exemplo disso. Lá em 1 livro de Reis, 2:19 diz: foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão. Então, a mãe foi até o rei para falar com ele. Para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela, se inclinou diante dela, então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. Olha como que o filho de um adultério, de uma mãe que errou, se comportou com a sua mãe. Ele que era o homem mais sábio, e mais rico, e mais poderoso. Como que ele fez com a sua mãe? Ele se inclinou diante dela. Sabe o que isso quer dizer? Honra. Ele honrou a sua mãe. Então, o homem mais rico, mais poderoso, mais sábio, quando a sua mãe chega, ele se põe de pé. Quando ela se aproxima, ele se curva. E ele coloca, então, um trono ao lado dela, ao lado dele, para ela, numa posição de honra. Olha que coisa extraordinária. E eu quero falar para você, filho. Comecei falando para as mães, vou falar para os filhos agora e vou terminar falando para as mães. Você, filho, você já fez isso com a sua mãe? Você já colocou a sua mãe numa posição de honra? Você tem sido bem-sucedido? Você tem sido abençoado na sua vida, nos seus negócios? Você tem sido colocado em posições de autoridade? Você tem recebido um diadema de honra, de graça, colares no seu pescoço? Ou seja, você tem sido abençoado? Você tem sido reconhecido aonde você vai? Porque uma coisa está diretamente relacionada com a outra. Quando você ouve a instrução da sua mãe, você é coroado de graça. Quando você segue a direção da sua mãe, quando você honra a sua mãe, você recebe as bênçãos do Senhor. Foi isso que Salomão fez. Então, Batseba teve os seus momentos ruins. Mas Salomão, como filho, não estava ali para julgar ela e apontar o dedo e falar: mãe, você errou. Quem você pensa que é para vir aqui falar comigo? Você errou. E apontar o dedo e julgar a sua mãe, não. Nem para criticar ela. Ele se levantou, se inclinou e colocou um trono ao lado dele para ela. É assim que homens sábios fazem. É assim que filhos sábios fazem. Então, os tolos, eles ignoram e procuram razões para não honrar, para não respeitar, para não ouvir, para serem desleais, apontando os erros, os defeitos, as falhas. Mas nós somos filhos de Deus e o temor do Senhor está no nosso coração, amém? E nós honramos. Então você hoje, quer oportuno, quer não, você vai usar algum momento do seu dia para honrar a sua mãe. Seja com uma palavra, seja com uma ligação, seja com uma visita, seja com um almoço, seja com um presente, seja com uma oração, seja com uma palavra de graça. Use hoje esse dia comercial das mães para manifestar a vida de Deus, para manifestar a graça de Deus, independente de quem seja a sua mãe. Amém? E eu quero finalizar só mencionando o que fala esse texto que nós lemos de Provérbios 1, do 7 ao 9. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então, o que fala? Esse texto aqui fala algumas coisas poderosas para nós. A primeira delas, aqui fala de pai e de mãe, ou seja, a maneira como Deus criou. Não são duas mães, nem são dois pais. É pai e mãe. Então, ouve o ensino do seu pai, não deixes a instrução da sua mãe. Então, são dois, pai e mãe. Mas e aí, o que a gente pode dizer, então, da viúva? Tem alguma mãe viúva aqui? Não. Da divorciada, das separadas, das mães solteiras. O Senhor, Ele faz questão de ser chamado o seu Deus. O Senhor faz questão de ser chamado o Deus dos órfãos, das viúvas, dos repudiados. Então, você que não tem uma imagem, uma referência de pai, eu sei que tem mães solteiras que às vezes estão nos ouvindo, mães divorciadas, mães viúvas, né? Ou mães que, né, nunca tiveram a presença de um marido, ou de um homem, ou de um pai para o seu filho. O Senhor se coloca nesse lugar.
O Senhor, Ele é o Deus da viúva, Ele é o Deus do órfão, Ele é o Deus daquele que não tem. Então, você que não tem um marido, você que é mãe e não tem um marido, você tem um marido. Seu marido é o Senhor Jesus, amém? E você tem um marido que não falha, que não erra, que não te abandona, que nunca vai te deixar. Olha que coisa maravilhosa. Você tem um marido. Ele é o Senhor e Ele pode suprir todas as suas necessidades. E Ele pode também suprir a necessidade de pai para os seus filhos. Então, muitas vezes, eu ouço pregadores falando que o nosso relacionamento com o nosso pai vai definir o nosso relacionamento com Deus. E aí eu fico pensando, tá, e o que seria então dos filhos de mães viúvas, de mães solteiras? Eles nunca vão se relacionar com Deus então? O relacionamento deles com Deus vai ser sempre problemático, porque eles não tiveram a imagem de pai. E às vezes você, como mãe, pensa isso: meu Deus, e agora como que vai ser o relacionamento do meu filho, já que ele não tem uma imagem de pai? Eu estou aqui para te dizer que ele tem um pai. E o pai dele é o Senhor. E o Senhor mesmo vai ser essa imagem. Imagem de pai terreno, imagem de pai celestial. Então você está amparada, suprida, guardada, protegida, guiada e conduzida pelo Senhor. Amém? Você não está sozinha. Você não está desamparada. O Senhor cuida de você. O Senhor enxerga você. Ele conhece o seu coração. Ele conhece as suas dificuldades. Ele conhece as suas limitações. E Ele mesmo te diz: não se preocupe. Eu cuido de você e eu cuido do seu filho. Aquilo que o homem não pode fazer, eu posso fazer. Eu vou fazer. E lembra que eu falei lá no começo? No lugar de uma tragédia, no lugar de uma falta, de uma necessidade, Deus faz questão. Deus poderia ter suprido Pedro, Tiago e João de outra maneira. Mas o que Deus faz? Volta lá, Pedro. Volta lá. Onde não tinha nenhum peixe. Aí Deus faz questão, leva ele e superabunda. Então eu quero te falar, no lugar onde houve falta de um pai, de uma imagem paterna, de um homem para conduzir, para guiar, para ser o seu ombro amigo, para te fortalecer, para ombrear com você a criação e a educação dos seus filhos, para ser essa imagem de pai, de protetor, de quem vai guardar os seus filhos. Nesse lugar de falta, o Senhor faz questão de ir agora e visitar agora a sua casa, a sua família, os seus filhos, você, o seu coração, e dizer para você que Ele vai fazer não só o que um pai faria aqui na terra, mas Ele vai fazer abundantemente mais. Amém? Abundantemente mais. Essa é a palavra do Senhor para você, que é mãe solteira, que é mãe divorciada, que é mãe sozinha, que está aqui presente, que está me ouvindo. Então, a falta que esse marido e esse pai fez na sua vida, o Senhor vai suprir. E você vai começar a ver isso a partir de hoje. Não de uma maneira natural, mas de uma maneira sobrenatural e superabundante. Amém? Então, a primeira coisa que esse texto nos ensina é que é pai e mãe. São dois. Segunda coisa, o texto fala da instrução e do ensino na família. Mas hoje, irmãos, nós vivemos tempos ruins, tempos tenebrosos. 2 Timóteo 3, 1 ao 2 diz: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Isso aqui fala dos últimos dias, e já tem acontecido, porque a geração de hoje é uma geração ingrata. É uma geração soberba, é uma geração arrogante, é uma geração que não quer ouvir nada de ninguém. Você vê isso em todos os lugares. E mães, vocês que são mães de primeira viagem, mães novas, ou aquelas que ainda vão ser mães, deixa eu te falar, a Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Que é bom você ouvir o conselho, você tem que ouvir as instruções da sua mãe. Ah, mas minha mãe só errou comigo. Minha mãe não acertou em nada. Ouça sua mãe. As mães de hoje são autossuficientes, são arrogantes, elas aprendem tudo na internet com outras pessoas, mas não são humildes o suficiente para ouvir as suas próprias mães, as suas próprias avós. Por quê? Porque aquilo que veio de geração em geração é ultrapassado, não serve, é antigo, eu preciso de algo novo, é um novo meio de criação. Agora não pode mais dar sopa para beber, agora não pode mais... sei lá, tanta coisa que a gente escuta, né? Aí a mãe vai lá e faz a sopa. A avó fez a sopinha, a mãe fez a sopinha, a bisavó fez a sopinha. Aí agora você, arrogante, jactanciosa, irreverente, soberba, não quer ouvir o conselho, quer fazer do seu jeito. Não vou dar sopa, porque sopa atrapalha, não ajuda. Percebe? Eu estou falando de uma coisa muito simples, mas existem coisas muito mais profundas. Então, a Bíblia diz que nos últimos dias...
Ia ter gente assim, desobediente, que não escuta, que é arrogante, que é irreverente, que não tem nada para agradecer, porque conseguiu tudo sozinho. E a perdição e a maldição é reservada para esse tipo de pessoas. Porque Deus abate o soberbo, mas Ele dá graça àquele que é humilde. Amém? Então, ouça. Fala também do temor do Senhor. Temor não é medo, temor é reverência. Fala também sobre a responsabilidade. Nós, como pais e mães, temos uma responsabilidade. Você, como mãe, você recebeu uma missão. 1 Timóteo 2,15 diz: todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Mãe, a sua missão não é de nunca errar, mas a sua missão é entender o seu propósito e depender do Senhor para ser recompensada naquele dia. Amém? Fala também de não rejeitar, como eu falei, não ignorar a instrução da sua mãe. Filho, você deve sim se submeter aos seus pais, você deve sim honrar, independente de quem eles sejam, porque há uma recompensa. Há uma recompensa para todos aqueles que honram os seus pais e todos aqueles que ouvem a instrução das suas mães. E essa recompensa é uma coroa de graça. Isso fala de uma posição de governo. Você vai ser feito rei e sacerdote. Você vai ter uma posição de realeza quando você honrar e ouvir as instruções da sua mãe. Amém? Eu queria pedir para as mães ficarem de pé. Já estou encerrando. Eu quero fazer uma confissão. Quero que você faça uma confissão comigo. Eu ia chamar mesmo. Obrigada, Wilson. Deixa eu só abrir aqui a confissão. Eu quero dizer para você que você tem valor para Deus. Amém? Você é importante para o Senhor. E o valor de algo é determinado pelo preço que é pago. Não é verdade? E pela maneira que aquilo é mencionado, né? Que aquilo é exposto, que aquilo que é manifesto, né? A importância. E você é importante para o Senhor. O Senhor valoriza a maternidade. E eu quero falar aqui de 3 razões para você entender isso. Por que Deus valoriza a maternidade? Por que Deus valoriza você como mãe? Então, como eu falei, Deus começou a criação com uma mãe, Eva. Então, Deus foi ali, pegou a primeira mulher e Ele falou: você vai ser mãe de toda a humanidade. Ele deu ali, então, a missão de mãe através de Eva. A segunda maneira que Deus mostra a importância da maternidade é através de Sara, esposa de Abraão. Então Deus vai ali e usa Sara e dá a ela uma promessa. Então lá na criação, Deus usa Eva e dá a ela uma missão de mãe. Então Deus escolhe Sara, dá a ela uma promessa e gera através dela uma descendência, que não poderia ser gerada através de outra, só dela. Ela até tentou ajudar o Senhor, mas era através dela que Deus ia gerar uma descendência. E a terceira é Maria. Através de Maria, então, o Senhor traz a salvação. E através dela, o Salvador é então encarnado e vem ao mundo. Percebe como que Deus ele faz questão de mostrar a importância que você tem. Ele escolhe mães para cumprir os seus desígnios através da história da igreja, da história da palavra de Deus. Então, Ele escolheu Eva, Ele escolheu Sara, Ele escolheu Maria e Ele escolheu você. Então, não sei quem são os seus filhos, de todas, não sei qual que é o propósito do Senhor para eles, mas o Senhor escolheu você para ser a mãe desses filhos. E através da graça dEle, Ele vai te capacitar, mesmo com as suas falhas, mesmo com os seus erros, a entregar para Ele um santo que vai cumprir o propósito dele nessa terra. Amém? Um homem e uma mulher que serão abençoados, bem-sucedidos, prósperos, favorecidos pelo Senhor. Por quê? Por causa de você? Por causa da graça de Deus com você. Você foi chamada por Deus para exercer o seu papel e cumprir a sua missão na total dependência do Senhor. Com graça, no descanso e debaixo de muita alegria. Amém? Porque mãe sofre, mas mãe se alegra muito também. Amém? A gente sofre com todas essas ansiedades e preocupações, mas a gente se alegra com cada vitória, com cada conquista, com cada dentinho que nasce, com cada passinho que o bebê dá,
com cada frutinha que ele come que ele não comia antes, com cada palavra que ele fala, com cada frase quando ele começa a escrever, com cada amizade que ele vai desenvolvendo, com cada nota boa que chega em casa, com cada elogio quando alguém chega para você e fala: ai, seu filho é tão educado, né? A gente enche o coração de alegria. Quando os filhos se casam e são bem-sucedidos, né? Nós temos mães aqui com filhos casados, são bem-sucedidos. Então são muitas alegrias. E eu te digo que são muito maiores as alegrias do que as preocupações. E o Senhor quer que a sua maternidade seja leve, cheia de graça e cheia de alegria. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos e repetisse comigo. Eu queria já chamar o pastor Roberto aqui também para fazer uma oração pelas mães. Fala assim comigo: eu creio que o valor de uma mãe permanece inalterado aos olhos de Deus. Eu declaro que o meu senso de valor vem de Deus e não do mundo ou de coisas materiais. O mundo sempre desvaloriza aquilo que Deus valoriza. Por isso, escolho ver através da ótica de Deus. Deus valoriza as mães. Por isso, eu tenho valor para Deus. Deus me criou para ser mãe. E a vontade dele é perfeita para mim. Sou uma mulher restaurada e abençoada, porque Cristo Jesus restaurou a minha sorte como mulher, elevando a minha dignidade e o meu valor. Pois assim está escrito: porque de Cristo vos revestistes, e não pode haver nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Eu decido me consagrar como mãe, para que Deus me use para ser bênção na vida dos meus filhos. Eu creio que os meus filhos já são abençoados. Eu decido enxergar a maternidade como uma missão que me foi confiada por Deus. Eu decido dispensar tempo e atenção aos meus filhos, orando por eles, ensinando a Bíblia, aconselhando, disciplinando com autoridade que Deus me concedeu como mãe, e influenciando-os para que sejam guardados de todo mal. Eu creio que sou útil nas mãos de Deus e posso discernir a vontade de Deus para os meus filhos. Eu decido não interferir na vontade de Deus para eles, mas contribuir para que eles a cumpram integralmente. Eu serei bem-sucedida como mãe e creio que os meus filhos crescerão como carvalhos de justiça, serão plantados na casa do Senhor para sempre e jamais se desviarão dos caminhos do Senhor. Eles serão tementes a Deus e o amarão de todo o seu coração. Amém? Aleluia, amém? Nós vamos fazer. As mães podem se assentar por um instante, por favor. Antes da gente orar por todas as mães, e antes de entregar também, nós vamos chamar aqui à frente as discipuladoras da Rede Criança. Pastora Ludmila fica aqui à frente também, ali embaixo. Isso. As discipuladoras da Rede Criança, vem aqui para frente, para a gente primeiro orar por vocês, depois a gente ora por todas as mães. Amém? Aleluia. Isso. Pode
Pode ficar no meio. Por que você quer ficar no canto? Vamos ficar no meio, que fica mais bonito. Que eu apareço também, junto com vocês. Amém? Aleluia. Bem, então, nós queremos honrar, né, essas irmãs, porque elas estão na prática, justamente dando testemunho, lá de 1 Timóteo capítulo 2, no verso 15, quando Paulo fala para Timóteo, né, todavia será preservada, né, a mulher, através da sua missão de mãe. Então, 1 Timóteo 2,15, pela missão de mãe. Então, essas irmãs aqui, todas são mães, né? Todas são, estou só conferindo aqui, né? E a Tainá, viu, gente? Está grávida novamente, aleluia. Para quem não sabe, amém? Mãe 2 vezes agora, amém? E elas são mães não apenas dos seus filhos naturais, mas também dos filhos espirituais. Então, toda criança que é acrescentada na vida da igreja, né? Todo juvenil que é acrescentado, é através da liderança dessas irmãs aqui. Claro que com as líderes de célula também, mas os irmãos, né, de maneira espontânea, eu não planejei, mas eles querem entregar uma lembrança especial para essas mães aqui também, antes da gente orar. Pode trazer. As demais mães, venham para cá já, vamos orar por todas aqui. Olha só, minha esposa está chorando, viu, gente? Está vendo aqui? Que bênção, os irmãos são a bênção. Isso não foi planejado por mim, viu, irmãos? Não tem glória nenhuma nessa história. Eu deveria ter planejado isso, mas não planejei. Mas graças a Deus pelos irmãos e pelas irmãs aqui da igreja que tem esse encargo, esse carinho, esse coração por essas mães da igreja. Amém? Então todas as mães, vem aqui para frente, nós queremos abençoar a vida de vocês. Amém? Estenda sua mão para cá, né? As demais irmãs que não são mães ainda, mas serão em breve nesse ano, porque é o ano da casa cheia. Então eu quero já liberar uma palavra aqui. Toda irmã que está querendo engravidar, vai engravidar nesse ano em nome de Jesus. Vai. Ah, mas vai sim. Amém? Pastor Rafael, está querendo mais? A Geice ou não? Diz amém. Pastor Rafael é jogador de basquete, só faz ponto de 2 assim, sabe? 3, tem cesta de 3 também, é verdade, né? Mais longe, né? Amém? Vamos abençoar essas mães e aproveite para orar pela sua mãe, que talvez não esteja aqui, tá bom? Libera uma palavra de bênção, né? Porque você é fruto dela. Amém? Você veio de um ventre, né, do ventre da sua mãe, e o Senhor que escolheu ela para você. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar. Quer chamar os pastores aqui à frente? Podem pôr as mãos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar, ó Deus, pela vida de cada uma dessas mães. Ó Pai, que o Senhor possa recompensá-las, fortalecê-las, inspirá-las, renová-las, ó Pai, em o nome de Jesus, nessa missão, nesse trabalho, ó Deus, nessa tarefa, nessa obra que o Senhor confiou a elas e que nenhum homem pode fazer, mas que o Senhor reservou para elas essa capacidade divina, essa capacidade do Senhor de ser instrumento, ó Deus, da origem de uma vida, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, que as suas filhas, ó Deus, possam desde já ter os olhos abertos, ó Deus, para enxergar as recompensas do céu, a recompensa do Senhor, ó Deus, por esse testemunho que elas estão dando, ó Pai, como mães. Por isso são favorecidas mais e mais, cada vez mais, através da recompensa daquilo que eles verão na vida dos seus filhos, como obra do Senhor, que o Senhor usou elas para trazê-los em nome de Jesus. E todos digam amém, amém e amém, amém. Vamos dar um aplauso a essas mães. Aleluia. E assim nós encerramos nossa reunião. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Obrigado pelas mães que vieram. Hoje é um dia de algumas mães não virem, mas vieram, né? São vencedoras. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Não esqueça de sua mãe hoje. As crianças ficaram de entregar? Já entregou já, né? Ótimo.
você que é mãe, a gente fez um marca-página de lembrança para você. As crianças estão entregando, se você não recebeu.